Que existe uma nova lei de licitações, isso todo mundo já está cansado de saber. E que existe um novo mercado de licitações. Você está preparado para isso? E é exatamente o tema deste nosso bate-papo. Com ele que, além de tudo isso que está aparecendo aí na tela, também é criador do padrão Leão, reconhecido por sua atuação estratégica, excelência técnica e soluções práticas no setor público. Então seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Ricardo Leão. Olá, saudações a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, a disponibilidade do nosso professor mestre Ricardo Dantas, da equipe toda aí da Forset, para a gente estar aqui conversando hoje e falando de um tema importante e muito interessante, né? Com muitas perguntas e respostas aí que vai ser de grande valia para todos os ouvintes aí, parceiros nossos. É isso aí, Ricardo. Eu agradeço também seu tempo, sua disponibilidade e, claro, pelo tema. E eu amo quando aparece um tema como esse, que pouco tem se falado, né? Se fala aí de nova lei de licitações, mas e as mudanças que a nova lei de licitações trouxe, né? Então eu vou transformar isso, inclusive, Ricardo, já numa pergunta, né? Na sua visão, com toda a sua experiência como consultor aí, o que realmente mudou no mercado de licitações com a 14133? Por favor, professor. Muito bom, Ricardo. Então, o que realmente mudou no mercado de licitações, né? O mercado de licitações passou por uma verdadeira transformação. Para quem está distraído, parece que foi só uma mudança de lei, mas na prática estamos diante de um novo modelo de concorrência pública, né? Muito mais ágil, mais técnico, e muito mais estratégico, vamos dizer assim. Então, a nova lei de licitação, que é a Lei 14.133 de 2021, que passou a valer em janeiro de 2024, não alterou apenas os procedimentos e modalidades, ela trouxe consigo muito mais transparência, agilidade, conformidade e mais segurança jurídica, é fato. E o principal, na nossa opinião, para o mercado, trouxe uma maior amplitude de atuação frente à divulgação eletrônica das oportunidades dos editais. A gente vê o PNCP, ele virou um palco central, né, uma vitrine de oportunidades abertas para o país inteiro. E aí a velocidade e a conformidade para esse novo cenário são essenciais. Cabe a gente fazer até uma outra pergunta, tá? Qual o impacto disso para as empresas licitantes e empresários? A necessidade de atuar e pensar licitação sob uma nova perspectiva de negócio, porque agora exige muito mais do que vontade, esperança e sorte. É necessário ter uma postura profissional, uma leitura estratégica e uma gestão do processo como um todo para a empresa licitante. Anteriormente, ganhar uma licitação, a gente pode até falar que dependia de uma boa proposta apenas, não é verdade? Mas agora, a gente pode dizer que, diante dessa nova lei, desse novo cenário, ganhar uma licitação é disputar como se fosse um campeonato de inteligência comercial, de negócios, tá? O fornecedor hoje precisa saber o quê? Onde estão as melhores oportunidades relacionadas ao seu negócio e no seu raio de atuação, tá? Ler o edital com visão de negócio, saber como entregar o valor além daquele preço da proposta em si. Tudo isso exige o quê? Método, estratégia, tecnologia e preparo. Licitação não é mais um processo burocrático, ela é uma estratégia de posicionamento no mercado público. Quem ainda acha que é só preencher formulário, é a mesma coisa que a gente dizer que a pessoa está jogando xadrez com peças de dama ou dominó. E aí a pergunta não é só o que mudou, né? Também vem o que ainda vai mudar. E a terceira, se você
está pronto para acompanhar todas essas mudanças. Ricardo, quer Ô, Ricardo, eu complementar? quero até aproveitar, já que você tocou num ponto aí, eu acho que interessante, e aí até para você não perder a linha de raciocínio aí também, mas eu queria pôr um pontinho a mais aí, que eu sei que você tem Vamos uma lá. grande experiência, e isso é importante, porque o pessoal sempre cobra da gente aqui, pô, às vezes você tem que falar das dores e tal, né? Então vamos falar assim, o que que você tem identificado também como dificuldade que os fornecedores ainda encontram, mesmo nesse mercado globalizado, muito acesso a informações, vídeos como este daqui, eu vejo aí o Instagram, né? Ele é tão rico de informações na área de licitações, inclusive o Instagram do professor, ó, tá aparecendo aqui embaixo. Ele também distribui muito conteúdo com todos nós. Então eu queria aproveitar aí, professor, para que você pudesse falar das dificuldades que você tem visto aí, que ainda os fornecedores enfrentam aí. Por favor, professor. Legal, boa pergunta aí, Ricardo. E assim, as dificuldades que as empresas licitantes têm enfrentado, tá? A gente tem contato com muitas empresas, parceiros, empresários, e a gente percebe que, assim, a maior dificuldade hoje, tá? Não é entrar na licitação, tá? É o quê? É as empresas continuar e prosperar nas licitações sem perder dinheiro e energia, tá? A maioria das empresas entra nas licitações achando que basta só enviar uma proposta com preço competitivo, preço baixo, né? Mas esse raciocínio já ficou lá atrás, tá? O cenário atual hoje exige muito mais, tá? Então, assim, o que que exige hoje dos empresários? A leitura estratégica do edital. Cada edital é um edital. Análise de riscos operacionais e jurídicos para cada uma dessas oportunidades. Conhecer de fato o nicho em que se está atuando, tá? Os empresários conhecem o mercado, empresa a empresa ou empresa consumidor final, tá? Só que o mercado empresa, para o governo tem as suas nuances, tem as suas especificidades. Então é preciso conhecer o nicho em que se está atuando, tá? Mas para o mercado de licitação, tem algumas perguntas, por exemplo, quais são os órgãos que mais compram o seu produto? Ou quais são os órgãos que mais contratam o seu serviço? Tem sazonalidade? Se tem, quando é que elas ocorrem? Então, são algumas perguntas que a gente trabalha com os empresários para ajudar a refletir essas respostas para entender melhor o nicho em que se está atuando, tá? Hoje existem dezenas de portais de compras públicas. Em quais desses portais estão as melhores oportunidades para o seu negócio? Quais são as exigências técnicas de habilitação pertinente ao seu negócio, à sua atividade, tá? Então vamos lá, não dá mais para abrir o edital e tentar montar, tudo correndo, no improviso, com o antigo, né, Ctrl C, Ctrl V, não tem como, hoje em dia, atuar dessa forma, tá? Cada edital é um edital, cada oportunidade é uma oportunidade, cada checklist de um edital deve ser feito de forma exclusiva para aquele processo. Cada edital pede um tipo de propostas com condições técnicas e comerciais específicas, tá? Não dá para o empresário escolher um edital de véspera e ir lá no Google, né? Correr no Google, no chat GPT, aplicar o Ctrl C, Ctrl V, assina tudo e joga, vamos ficar torcendo. Não é mais assim, né? Concorrência hoje não só aumentou, mas como ela se qualificou. E aí, como é que a gente vai conduzir os empresários participar de licitações nessa perspectiva antiga, tá? Os órgãos e a administração pública, hoje em dia, também estão mais exigentes e rigorosos nas questões de conformidade, cumprimento das obrigações. Aí, além disso, o volume de oportunidades cresceu com o PNCP e outras plataformas e portais de compras. Mas aí o que acontece? Não adianta, né, de nada esse volume de oportunidades se a empresa não sabe o verdadeiro potencial de ganho, não sabe aonde que está aquelas oportunidades dos editais que condizem, que são relacionadas à sua expertise, à sua força, à sua competitividade.
Ricardo, você me Então, permite, eu queria encaixar aqui, porque eu acho que é super pertinente o que você está falando aqui na Forset. A gente trabalha com tecnologia. Já já nós vamos falar sobre este tema aí, né? O Ricardo uhum, também é um grande consumidor dessa tecnologia, mas é exatamente hoje, na data dessa gravação, eu recebi aqui uma consulta que eu vejo que é bem o que você está falando aí dentro dos erros, tal. E a hora que você comentou aqui, eu pensei, é agora que eu tenho que encaixar esse assunto aqui, porque veio à memória na hora aqui, né? Uma empresa vamos não lá. se preparou para participar de um processo, não contratou, por exemplo, uma assessoria, né? Como você faz aí, ele eventualmente eu percebi assim, é perceptível que eles não tinham o domínio ainda de participar de um processo. Aí ele estava com dúvida, né? Essa empresa estava com dúvida de quais documentos eu tenho que enviar porque eles ganharam a licitação, né? Até aí tudo bem, Sim, tem o lado positivo. Eu falei, nossa, que notícia boa. Espera aí que eu te ajudo. Deixa eu ver aqui, me manda aí o edital, eu dou uma olhada aí para você. Eu achei que eu ia só dar uma conferida para devolver. Ricardo, eu vou encurtar aqui a história. É uma licitação de quase 60 milhões de reais. Você acredita num negócio desse? Eu falei, como assim? 60 milhões de reais? A pessoa não se sim, preparou, não fez aí o que você tá mencionando. Então eu quero até transformar isso numa questão, porque eu sei que você tem muita experiência, atende muita gente. Quais são os erros aí que você tem visto aí na operação, erros operacionais aí, né, que os licitantes têm cometido, para talvez elucidar aí o pessoal para que se prepare. Contrate ajuda, mas gente, não façam isso, é desesperador. Você vê é. assim uma empresa com um contrato praticamente ali na mão e dependendo da ajuda de alguém, né, para formalizar isso. Por favor, Ricardo, o espaço é todo seu. Sim, sim. Ricardo, então assim, que acontece, né, você comentou, né, e elucidou aí um exemplo de uma empresa que, foi convocada por um processo, por um contrato, né, milionário, e dificuldade na hora de organizar sua documentação. Essa parte da documentação é um dos principais erros operacionais das empresas. Por que acontece? Eh, a maior parte dos empresários que estão atuando nas licitações, eles têm uma visão de que, assim, né, os documentos, são iguais para todas as licitações, tá. Então eles acreditam que às vezes é meia dúzia de documento, ou 8, 10 documentos ali, e na verdade não é. Às vezes tem licitações que você tem que juntar 15, 20 documentos, tá. E aí essa documentação, se ela não estiver dentro da validade, de forma organizada e com antecedência, acontece isso, né, que é o deixar, às vezes, para fazer na última hora, tá. Então, na hora que o cliente a empresa, ela é convocada, o que que acontece? Ela tem um prazo de 2 horas para organizar a documentação. E aí, nessas 2 horas, é um prazo muito curto para verificar, para conferir, às vezes para ajustar a planilha de preço, né, de composição de custos ali. Então, o que que acontece? É necessário para, assim, para combater esse tipo de erro, solucionar, é o quê? É manter essa toda documentação organizada de forma, com antecedência, né. Ter uma rotina de conferência, um sistema de que notifica e avisa com alertas, o vencimento da validade das documentações, né. E aí que acontece? Os erros operacionais continuam sendo os grandes vilões. Os operacionais é o quê? É o básico, né. Não estamos falando de falhas complexas, estamos falando de erro básico, tá. Tem empresa que ainda envia proposta sem revisar o edital, né. Ignora alguma exigência técnica, alguma exigência jurídica, tá. E aí vem a validade dos documentos, esquece às vezes de anexar algum documento, né, e aí depois vira aquela complicação, aquela bagunça, o concorrente tenta desclassificar, o pregoeiro fica numa situação de fazer diligência, e isso vai se somando esses pequenos detalhes e acaba muitas vezes da empresa perder um contrato, tá, quando não, ela pode ser penalizada, né, por ter participado do processo, mudou o documento, baixou o preço, isso e aquilo. Então, o maior erro é aquele que vem antes, tá, que eu falo, é a falta de planejamento. Muitos fornecedores participam ali no volume, né, vai participando, vai no vamos que vamos, e não por estratégia. E aí, entra o quê? Entra num edital, numa proposta, sem avaliar o risco, sem mapear a concorrência, sem organizar a documentação. Então, é triste quando acontece isso, mas tem solução.
né? Basta ter um planejamento, organização, ferramentas, tecnologia para nos ajudar e nos apoiar a controlar toda essa documentação, tá? E aí, Ricardo, tem duas questões que eu acredito ainda que são erros operacionais importantes e recorrentes. É o prazo, tá? É a gestão da rotina que acaba perdendo prazo por falta de controle. Prazo do vencimento de documentação, prazo do cadastro de uma proposta, prazo de manifestação, esclarecimento, interposição de recursos. Então, o prazo é mais um dos itens, tá? E esse prazo impacta todos esses exemplos que eu acabei de citar, né? E o terceiro que eu quero citar aqui é que não acompanha a publicação de editais de forma consistente. Tá? O que, que seria isso? Né? Acontece muitas vezes os empresários escolher o edital na véspera da data da disputa. E aí o que acontece? Já mata a estratégia, já mata o planejamento e a antecedência necessária para se entrar numa disputa, numa licitação, num edital, de forma organizada, preparada, né? Aí começa aquela correria, não dá tempo para nada. Quem dirá analisar com critério edital, né? Ô E os Ricardo, eu demais quero até anexos. aproveitar, já que você está mencionando isso, inclusive os últimos vídeos aí, todos, eu vejo que eles dão praticamente aí um norte para todos os licitantes, seja a fase que você está, estou começando agora, eu já sou um licitante experiente, mas todos os últimos vídeos aqui tá dando esse norte aí. Recentemente falamos aí sobre o raio-x, né, um checklist dentro da proposta, o que verificar, e você está falando de um item. Talvez você que está acompanhando aqui este vídeo e não quer se indispor aí com seu chefe, com seu líder, indica aí, manda o link para que ele assista esse vídeo aí, para que veja, porque o que o Ricardo está falando aí é muito importante. Muitas vezes o erro não é seu, você que está aqui acompanhando este vídeo. Você recebeu a licitação faltando 24 horas para a realização. Você recebe ali faltando 12 horas para a realização. Não tem mais o que fazer. Então, infelizmente, né, você se depara ali com a situação de que eu só vou conseguir, no máximo, subir aqui a documentação e tentar participar desse processo. Se você se identifica com o que eu estou falando, ó, deixa aqui nos comentários, a gente faz isso chegar até o professor. Eventualmente, você quer que esse vídeo aí, puxa, eu preciso colocar ele no grupo do WhatsApp aí. Manda, compartilha este vídeo. Não deixe claro, né, de dar aí o seu gostei aí, curtir este vídeo. Não deixe uma mensagem como essa ficar aí apenas com você. Compartilhe isso com o pessoal do seu time. É importante que todos, né, saibam aí da importância de que todo mundo tem que ter ali o acompanhamento, saber o que está acontecendo dentro de um processo de licitação. E, Ricardo, você tocou num ponto, agora eu aqui tenho que puxar a sardinha para o nosso lado. Eu sei que você é um grande usuário da tecnologia Sim. aqui da Forset, então eu vou transformar isso numa pergunta aí para você, numa questão, né? Qual a importância, como que você vê? Eu não vou nem falar do uso, porque eu sei que você, o uso são só Uhum. benefícios, mas a falta da utilização ainda, qual o impacto que você percebe da falta de utilização de automação, de tecnologia num processo de licitação atualmente? Por favor, Ricardo. Dantas, o que que acontece? A falta de automação, tá? Vou dar um exemplo aqui. A falta de automação na atuação de licitação é como que a gente competir numa corrida profissional, certo? Você é corredor, também sou corredor. Imagina você competir numa corrida profissional de chinelo e sem preparo físico. E aí os seus concorrentes estão correndo com motor de Fórmula 1, né? Então, dá para a gente fazer essa relação, né? Você imagina o seu concorrente que está atuando com um sistema de tecnologia, com automação, que cruza dados do edital, automatiza a proposta, notificação e alerta em tempo real, tá? E aí, outros, né, por outro lado, tá lá usando uma planilha, um formulário genérico, sem padrão, digitando manualmente, item por item, né? E buscando editais e licitações aí manualmente, no dedo, em dezenas de portais, né? Isso demanda muito tempo, muito tempo. E ainda fica suscetível à falha humana, né? E acontece. Agora, com o sistema de automação, né? O que que acontece, né? Ah, as empresas e nós, assessores, a gente tem uma segurança, a gente tem uma garantia e uma tranquilidade. Para quê? Para selecionar
e verificar e receber, né, os editais publicados com as melhores oportunidades relacionadas ao negócio da empresa, né? Porque a empresa também não faz sentido, ela vai ficar procurando em vários editais, vários portais, né, os editais, e vai achar um ou outro, né? Você imagina que beleza, que tranquilidade e que facilidade que é para o empresário, para nós assessores, receber um boletim diário com só as oportunidades que faz sentido para o negócio do empresário. É muito simples, é muito assertivo e rápido, tá? Uma outra questão importante na tecnologia de automação para o processo de licitação é a facilidade de cadastrar as propostas. Você imagina uma empresa que trabalha aí com 100, 200 itens, 50 itens, né? E ela tem que cadastrar o preço, a marca e o modelo para cada um desses itens manualmente. É muito arriscado a pessoa que estiver ali cadastrar errado, digitar errado, esquecer um campo, deixar em branco, ou alguma informação importante que é exigido estar na proposta, não colocar. Então, o que que acontece? A tecnologia dessa automação da proposta, que é essa solução da Forset, uma das soluções, né, a segunda que eu estou citando, ela nos dá muita segurança e agilidade. Em questão de 20, 30 minutos, essa semana mesmo nós participamos de um pregão com vários itens, muitos itens, né? E nós não levamos meia hora, 30 minutos para cadastrar, né? E aí, mesmo assim, ainda depois a gente entra para conferir tudo certinho, tudo na conformidade. Os preços, marca, modelo, em coisa de 30 minutos, né? E não é só a questão da velocidade, é a questão da conformidade do cadastro da proposta, tá? O terceiro item que eu vou lembrar aqui, né, para a gente colocar na sequência, é a disputa, é o robô. No momento da disputa, todas as pessoas têm a influência e o impacto emocional da adrenalina, não é verdade? Né? Quem nunca ali ficou na emoção tal e vai dando lance e perde ou deixa para trás a estratégia que foi pensada de posicionamento para disputar o lance daquela sessão de disputa. Agora, com um robô, a gente faz o quê? A gente desenvolve uma estratégia de posicionamento, de ataque, contra-ataque, e aí a gente configura, o robô nos permite configurar da forma que a gente quer atuar, e aí o robô operacionaliza a nossa estratégia de forma muito segura, muito assertiva, né? Em frações de segundo. E aí, isso, você imagina assim, você está participando de 10, 5, 20 itens, 50 itens, o pregoeiro vai abrindo os itens, abre um lote, abre outro lote, abre 10, 20 itens, aí o outro está na contagem regressiva, o outro já está dando preço. É impossível, humanamente, você disputar e ter um resultado satisfatório sem tecnologia, sem automação. Você até consegue disputar 50 itens, por exemplo, ao mesmo tempo, mas a margem de perda de negócio ali é muito grande no manual. Já com o robô, você tem uma margem muito maior de assertividade, é 100%. Tudo que você configura ali antes da disputa, você vai ver o robô operacionalizando. E durante o funcionamento do robô é fantástico, Dante. Que a gente faz? A gente vai acompanhando, né, e monitorando ali o comportamento dos itens, o comportamento do pregoeiro, o comportamento dos concorrentes, e durante essa sessão de lances com o robô, a gente ainda consegue ajustar durante a disputa, ajustar a estratégia nossa, mudar um preço, mudar um intervalo, e isso é sensacional, porque você tem uma ferramenta que te dá segurança e muita tranquilidade para operacionalizar a estratégia que você criou e definiu junto com o empresário antes de ir para a sessão da disputa, tá? E a última solução que é importantíssima, né, da tecnologia de automação é a gente não perder prazo, tá? Porque depois que a licitação é todo um processo, tá? E aí o que acontece? Depois da disputa, existe o acompanhamento do chat, o acompanhamento das mensagens do pregoeiro, o acompanhamento das mensagens dos sistemas, convocações. E aí como é que a pessoa, o funcionário, ou o empresário, ou o assessor, vai fazer esse acompanhamento sem tecnologia? Não tem condição das pessoas ficarem sentadas em frente ao computador, monitorando 2, 3, 4, 5 portais, 2, 3, 4, 5 processos de licitação que estão em andamento e ficar vendo se vai ter mensagem. Então, o que acontece? Essa ferramenta é fantástica, porque ela
nos libera, né, para fazer outras coisas, para a gente ter tempo para quê? Focar em outras atividades, outros negócios mais estratégicos, e quando a nossa empresa, o nosso cliente, o nosso CNPJ, a nossa razão social ali é convocada, ou tem um aviso ali pertinente, a ferramenta da Forset vem e nos notifica no celular ou mesmo no computador. É fantástico. Aí você recebe a notificação, você já está dentro do prazo, logo do início. Você não vai demorar para saber que você foi notificado, para saber que alguém te convocou para tomar uma ação. No momento, em questão de minutos, você já recebe a notificação. E aí, assim, você que já trabalha de forma organizada, com antecedência, bom, tudo bem, chegou a convocação, tem 2 horas, tranquilo, em questão de 15 minutos, 30 minutos, você anexa, sobe a documentação, ou responde o pregoeiro, ou manifesta a intenção de recurso. É fantástico. Esses 4 pilares da Forset aqui, para a gente, né? E eu vejo que para os empresários é questão assim de fundamental e importantíssimo para que se disputa licitações e consiga conduzir os processos de forma segura e ágil. Ricardo, eu vejo a importância, por exemplo, pegar vou usar você aí, né? Uma pessoa que utiliza já a tecnologia fica bem mais fácil, porque você vai falando casos práticos, né? E eu que Sim, estou do lado de cá, eu endosso aí o que você está falando. O Ricardo, há pouco tempo atrás, não conhecia aqui as tecnologias da Forset, hoje ele utiliza, e daqui a pouco ele vai falar um pouco mais aí também do real trabalho que ele faz, então não saia daí. Se eventualmente você está vendo aqui pelo YouTube da Forset, não deixe de seguir aí o professor também. O Instagram dele está aparecendo aí. Mas se você está vendo pelo canal do professor, não deixe de seguir a Forset também. Espera aí, onde eu encontro essas ferramentas que ele tanto falou aí? @licitaforset. Um dos nossos executivos pode falar com você. Lá você tem informações para que você utilize essa automação. E, Ricardo, eu tenho que falar aqui. Recentemente, um amigo pessoal aí, ele perdeu um item dentro de uma licitação, aproximadamente R$ 700 mil, simplesmente porque a pessoa que operava, aí ela não quis colocar lá o chequezinho, colocar, né, a licitação no radar, e infelizmente ele perdeu literalmente a convocação, um item de R$ 700 mil, ele ganhou uma parte da licitação e a outra não, simplesmente porque ele não viu ali a convocação, porque ele estava em terceiro lugar, olha só, e aí acabou chegando para ele e acabou passando isso daí. Isso talvez é o caso mais prático, né? Com a boa utilização das ferramentas, e se eu não utilizar, né? Infelizmente, vou depender ali manualmente, eu perco as oportunidades. Mas, Ricardo, chegou a hora da gente falar de quem acompanha aí nas capacitações, nos treinamentos, o quanto eu falo, né, nos workshops, da importância de ter uma assessoria de licitação. Eu estou começando, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um assessor. Espera aí, mas está concorrendo com a Forset de forma alguma. Você não vai conseguir contratar as ferramentas aqui se você não sabe como participar, se você não tem experiência. Você precisa dessa assessoria. Não pode deixar de participar. Então, eu quero transformar isso numa pergunta, Ricardo. Se possível, você falasse aí qual que é a importância, né, para que eu utilize aí uma assessoria de licitações e, claro, por favor, fale mais aí do seu brilhante trabalho também, por favor. bacana, bacana, Dança. Então, vamos dizer assim, ó, não só no mercado de licitações, mas no geral, tá? O maior erro que a gente vê assim, né, das empresas, dos empresários, dos colaboradores, é o quê? Acreditar que consegue fazer tudo sozinho, tá? Não é à toa que temos visto nos últimos anos aí o avanço da terceirização de forma geral, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Serviços contábeis, serviços jurídicos, cursos de extensão e capacitação, serviço de RH, recrutamento e seleção, marketing digital, tráfego pago. E aí tem outros exemplos, assessoria de imprensa, terceirização de serviço e aí por diante, tá? O que acontece? A demanda de, de assessoria de licitação segue nesse mesmo sentido, tá? É inviável os empresários conseguir fazer tudo sozinho, internamente dentro da sua empresa. É impossível a gente conhecer, né? Qualquer pessoa, é impossível conhecer, saber e dominar todas as áreas com maestria. E aí o que acontece? Nós precisamos e contamos com especialistas em determinadas áreas.
tá? Atividades específicas requer profissionais específicos, concorda? Tá? Para conduzir de forma segura, assertiva e tudo mais. Os próprios escritórios de contabilidade, ou até mesmo jurídico, são parceiros nossos, especialistas e empresários de assessoria em licitação. O que acontece? Os próprios escritórios de contabilidade, escritório jurídico, quando eles recebem demanda específica de licitação e contratos dos seus clientes, eles acabam recorrendo a nós, assessores especialistas em licitação e contratos. Tá? Vamos lá. Montar uma equipe interna, formar pessoa, exige tempo, investimento, curso, anos de atuação. Tá? O ciclo de aprendizado na área de licitação leva aí de 3 a 5 anos, tá? Sem falar ainda no risco dos empresários, isso acontece, perdeu seu funcionário, que ele acabou formando, investindo, para outra empresa. A outra empresa vai lá e contrata da noite para o dia, e ele acaba perdendo aquele funcionário que ele levou 3, 4, 5 anos para formar. Tá? E aí entra a assessoria especializada em licitação, que conhece o caminho, as regras, as rotas. Tá? E aí, com a nossa assessoria, você já entra em campo jogando com especialistas experientes, tá? Além de reduzir custos com equipe interna, sem se preocupar com a gestão de pessoas e tudo mais. Os nossos clientes, antes deles entrarem nas licitações, eles recebem uma análise de mercado, tá? Uma análise de mercado, né, um diagnóstico preliminar, considerando seu nicho de atuação. Para quê? Para quando esse empresário for entrar na licitação, ele já vai saber os órgãos que compram dele, né? Quais são os concorrentes que ele vai enfrentar ali, se tem uma sazonalidade, as marcas e os preços praticados do nicho dele. Então, olha só, você imagina um empresário que nunca entrou no mercado de licitação, tá? Ou de repente ele já até participa, tá? Mas ele não conhece, não tem nenhuma dessas informações. E aí ele entra, antes de entrar, a gente entrega um mapeamento do mercado para ele. É muito mais seguro, né? Ele vai entrar no jogo das estações já sabendo, conhecendo os órgãos, conhecendo seus adversários, valores médios e preço do mercado e a regra do jogo. A gente tem um atendimento, Ricardo, bem completo, né? Integrado. A gente faz desde a organização da casa da empresa, a análise de mercado, a gente faz cadastro do SICAF, em portais de compras públicas, a gente prepara toda a declaração e documentação de habilitação, usamos as ferramentas de tecnologia e automação também, né, junto com os nossos clientes. Fazemos esclarecimento, impugnação, elaboração e formatação de proposta, composição de custo e formação de preço, né, tanto para materiais e serviços de mão de obra, dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Então, assim, a gente atua em todas as etapas, tá? As empresas podem contratar todos os serviços de forma integrada, combinada, contratar serviços individuais, específicos, pontuais, né? Ou até mesmo em planos mensais, tá? E aí, a gente também, além da assessoria em licitação, nós temos muita experiência de atuação, gestão, e atuação na parte de gestão de contratos. Então, quando as empresas passam por todo o processo de licitação e vencem, né, e têm a assinatura do contrato, e aí ela parte para uma outra etapa, que é a gestão de contratos, execução, mobilização, implantação, entrega, medição, aditamento, reequilíbrio, reajuste, também temos essa linha de serviços dentro da nossa organização, da nossa empresa de assessoria, que é a parte de gestão de contratos, tá? Além de outros serviços que a gente presta, né? A gente tem uma atuação nacional, tá? Em todos os portais, atendemos todos os tipos de empresas, pequena, média, grande, indústria, fabricante, produtor, atacadista, varejista, empresa de engenharia, de serviço, enfim, de todos os mercados e segmentos, tá? E aqui, o que eu quero só complementar, Ricardo, nessa questão da assessoria, né? Uma boa assessoria, além de tudo isso que a gente está comentando, de estratégia, metodologia, tecnologia, procedimento e tudo mais, uma boa assessoria, ela tem que saber escutar e entender o empresário e a empresa, porque não basta dominar todos esses procedimentos e ferramentas e técnicas, tá? É preciso entender o negócio do cliente, antes de mais nada, né? Qual que é o limite, qual que é o gargalo do cliente, qual que é a força, qual que é o diferencial competitivo que aquele cliente tem,
né? Qual que é o objetivo, a expectativa que esse empresário tem, né? E isso, ô Dantas, exige o quê? Sensibilidade, técnica e experiência. Porque se você, a assessoria em licitação, não souber escutar e entender o empresário, ela vai acabar conduzindo os empresários para uma rota meio que zigue-zague puro. E aí, a partir do momento que você consegue ter esse alinhamento, desenvolver essa parceria, ter essa intimidade com o empresário e com a empresa, você vai ser muito mais assertivo de levar o empresário naquele caminho em que ele vai colher bons negócios e assinar bons contratos no negócio público, né? Então, aqui, no fim das contas, a licitação exige o quê? Uma atuação profissional e planejamento. E sem assessoria, o fornecedor vai atuar apenas com esperança, na tentativa, no erro. Com assessoria, o empresário entra e atua já com estratégia e com inteligência de mercado. E hoje, Dantes, inteligência é o maior diferencial competitivo no mercado. Ricardo, eu fico aqui até sem palavras, porque realmente o que você está trazendo, eu acho que resume bem o que a gente procura sempre passar, não só aqui no Boletim Diário, mas nos eventos que a gente realiza também, da importância de você ter aí a assessoria, da importância de você ter o bom uso da tecnologia. Você bem mencionou a importância da boa leitura do edital, e às vezes eu tenho que responder uma pergunta que você já trouxe aqui a resposta de maneira muito simples, né? As pessoas ainda têm receio. Ah, eu vou contratar alguém só para participar da licitação para mim? Não, você viu o tanto de coisa que um bom assessor ele pode fazer para a sua empresa? Olha a estratégia que ele tem e ainda o tempo não permite, né? Mas ainda o Ricardo aqui, em específico, ele tem muita experiência também com a lei das estatais. Talvez você que está preso aí só participando de licitações de prefeitura, prefeitura licitação, né? Você fica só nesse eixo aí, tem muitas oportunidades que o escritório do Ricardo pode auxiliar a sua empresa. Ricardo, ó, a gente ficaria aqui por muito e muito mais tempo, mas vamos guardar para uma próxima oportunidade. Eu vejo que Com foi certeza. dado um bom recado aí, não só para os fornecedores, mas para o gestor também. Você representa bem a essência deste quadro aqui. Então, eu vou pedir para que você, se possível, né, fale aí suas considerações finais, também falando um pouco aí do seu Instagram, e depois eu faço o encerramento desse nosso bate-papo. Tá ótimo. Dantas, então aqui eu vou primeiro colocar o nosso Instagram, tá? MZ Leão Licitação. Temos o nosso site também, nosso site corporativo, www.mznegócios.com. Temos as nossas redes sociais também no LinkedIn, tá? Corporativa, é só procurar lá que vocês vão encontrar. Tem todos eles, né? No LinkedIn, no Instagram, temos conteúdos, temos dicas e os nossos contatos também, tá? Então é só acessar e procurar a nossa empresa de assessoria e consultoria em licitação e gestão de contratos nas redes sociais e nos contactar para que a gente possa ter esse primeiro contato e ver qual que é a melhor forma de atendimento e colaboração com os negócios de vocês, tá? Ricardo, acredito então que a gente já está indo para o nosso encerramento. Com certeza nós teríamos muito mais ideias aí, reflexões e provocações para conversar, discutir e ventilar aqui, mas vamos deixar para uma próxima, como você mesmo disse aí, tá? Então, uma dica aí, né, para os dois lados, vamos falar assim, né? Tanto para quem conduz os processos de licitação, do lado da administração pública, tanto para quem está do outro lado, os empresários, atuando em licitação. Pode ser? Claro, por favor. Vamos lá, então. Eu quero deixar aqui uma provocação para quem está acompanhando esse bate-papo, que licitação não é um campo de batalha, onde a administração pública vai brigar com o empresário vai brigar com a administração pública. É um campo de escolhas. E aí você, tanto um lado como o outro, vai fazer suas escolhas, né? Escolha por parte de quem contrata e conduz, né, os processos, uma escolha por parte de quem participa e fornece e presta serviço. Para quem conduz os processos do lado da administração pública, que planeja e elabora, né, os serviços, primeira coisa, clareza. Clareza é o primeiro passo para uma boa contratação. Eu já tive a experiência por atuar 12 anos dentro de uma estatal, e é o que a gente sempre pedia para a nossa equipe, né? Quando a gente quer contratar alguma coisa, nós temos que colocar nos documentos
clareza, de forma transparente aquilo que se quer, aquilo que se pretende, tá? Porque um edital bem escrito, com requisitos objetivos, linguagem acessível, um processo transparente, economiza tempo, evita recursos administrativos que depois o órgão público pode enfrentar durante a sessão da disputa e tudo mais, evita ruídos, né? E principalmente fortalece e fomenta o quê? Uma concorrência qualificada e assertiva. Um bom edital com o devido planejamento, dimensionamento e clareza atrai os fornecedores, os empresários que querem entregar, não só aqueles que querem disputar, atrai os empresários que querem entregar, executar aquele objeto, né? E aí, por outro lado, para quem participa do lado dos empresários, que a gente também tem já muita experiência desse lado dos empresários e as dores, já vivenciamos tudo, né? O que a gente gostaria de deixar aqui como recado para o empresário, né? O método, a metodologia, a estratégia é o que separa o esforço do resultado, tá? Não adianta correr atrás do edital no susto, entrar por impulso, por improviso, montar uma proposta às vésperas. Licitação, que a gente pode dizer? Não é corrida, é uma corrida ali para quem vai chegar primeiro, né? É uma maratona de quem sabe que se preparar da forma adequada, né? A preparação é o ponto de partida. Aquele que planeja, que estuda, que faz os cálculos corretos e entrega com consistência, porque não é só vencer a licitação ou ficar ali bem posicionado em terceiro, quarto, quinto. É executar o contrato. E execução do contrato é o quê? É fazer a entrega do objeto, é prestar o serviço de execução da forma que for contratado, né? Então, empresas que tratam o processo como estratégia, tá? Elas enxergam além do edital, né? Eles vão ver o que na licitação um canal de vendas adicional aos seus negócios e seguro para os seus negócios, né? Ela vai entrar com posicionamento, escala, né? A sua reputação. E aí aquelas empresas que já entram com improviso, com falta de preparo, colecionam frustração. E aí acaba achando o quê? Que o governo compra sempre dos mesmos. Mas isso não é verdade, né? O governo compra e contrata de quem entrega valor, de quem executa o contrato. E isso começa onde? No planejamento, na preparação. Com um fechamento desse, eu acho que o recado está dado, tanto para você, gestor, como para você, fornecedor. Você gostou desse vídeo? Não esquece aí, ó, deixa o joinha, curta, comenta e compartilha este vídeo. Ricardo, você é bem a essência aqui deste quadro e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Obrigado, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aí. A gente volta a retomar outros assuntos importantes como esse aí.